partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o noticiário está evidentemente lotado de questões da campanha eleitoral. Algumas importantes, outras nem tanto. Muita coisa de Brasília que parece ter importância e algumas coisas no plano internacional gravíssimas, especialmente o terremoto que se abateu sobre a Colômbia, cujo número de vítimas vai aumentando à medida que os destroços vão sendo removidos. As fotos daquele desastre natural são gravíssimas, os relatos também. Não existe uma infraestrutura preparada de socorro, países estrangeiros estão ajudando dentro do possível e há pessoas escavando, né, o entulho com as próprias mãos na tentativa de localizar parentes. É um horror o que se vê na televisão, né, com todas as cidades que foram atingidas, Pereira, Cali, são momentos terríveis que a Colômbia está passando. Mais uma vez, a nossa solidariedade ao povo colombiano. E exatamente quando o novo presidente da República, ele assumiu na sexta-feira e na segunda houve o terremoto no domingo. Enfim, são fatos que acabam tendo consequências políticas e sociais imprevisíveis. Claro que vai acontecer alguma coisa sob o aspecto socialmente, não há dúvida, né? E as pessoas vão começar a imaginar maneiras de minimizar terremotos na área, como através de construções que obedeçam regras que evitem catástrofes maiores nos terremotos. O Japão já adotou há muito tempo esse tipo de construtividade, de construção, né? Os edifícios são menos suscetíveis à queda, aguentam mais tempo ou aguentam mais o impacto dos terremotos. Enfim, há uma série e socorro imediato. Parece que a Colômbia foi surpreendida, como todos nós, inclusive o Brasil, estamos sendo surpreendidos pelas intempéries produzidas pela mudança do clima no mundo. Rio Grande do Sul, Paraná, cenas incríveis. No Paraná tivemos casas derrubadas, não só aquelas tradicionais casas de madeira paranaenses, do interior paranense, como casas de alvenaria, catástrofes imensas. Ainda não há mortos, pelo menos até que ponto eu saiba, não há mortos, ou pelo menos um número grande de mortos a lamentar. Há feridos, as cidades estão paralisadas. Enfim, é preciso que as cidades providenciem obras que são extremamente demoradas para que se minimize, não dá para resolver, esse problema. Terremotos são estudados, né? Há cientistas se debruçando sobre estudos. Agora, não se sabe exatamente tudo sobre terremotos, eles são imprevisíveis, por exemplo.
Não há possibilidade, existem em alguns casos sinais, mas eles são imprevisíveis, como os vulcões também são imprevisíveis no fato de entrar em erupção, e são coisas que acabam surpreendendo as populações. O vulcão Etna, que enterrou as cidades de Pompeia e Herculano, voltou a fumegar na Itália. Isso assusta porque as populações não se afastaram. Existem populações e grandes nessas regiões que seriam alcançadas por uma erupção, por exemplo, do vulcão Etna. As cidades de Herculano e de Pompeia acabaram sendo preservadas na sua arquitetura, né? Foi como se uma foto fosse feita e, enfim, tem coisas fantásticas em Pompeia. A gente consegue se estabelecer uma maneira, uma tecnologia com gesso de preencher vazios e conseguir, como se fossem esculturas, verificar como morreram várias pessoas, instrumentos, enfim, uma revisão, quase uma fotografia da vida naquela época. Foi mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, se não me falha a memória. Não sou testemunha da história, não. É apenas leitura e informação. Bom, vamos para as manchetes. Globo, futuro aberto, inflação volta à meta, quer dizer, deu uma pequena queda, mas El Niño esfria projeções de queda dos juros. Eu aí incluiria também a crise internacional, a crise do petróleo, etc, etc. Alta dos preços de 0,07% foi a menor para julho em 4 anos. Mas fator climático amplia a incerteza sobre duração do ciclo de redução da Selic. Isso diz respeito a todos nós, são números. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas temos que abordar essa questão que é importante para a vida de cada um de nós. A inflação em julho ficou em 0,07%, levemente acima do projetado pelo mercado. Resultado que significou o retorno do acumulado em 12 meses para dentro do teto da meta. Fatores que ampliam a incerteza futura, como os impactos que o El Niño trará sobre o setor de alimentos, levam economistas a projetar que o atual ciclo de redução da taxa de juros possa terminar já na próxima reunião do Copom, a última antes da eleição em setembro, quando a estimativa é que a Selic caia a 13,75%. É a expectativa, mas tem gente que acha que, ante as perspectivas, não caia essa taxa Selic. Até ata do último encontro, divulgada ontem pelo BC, reforçou um cenário de, entre aspas, cautela com os juros. O governo continua gastando o que pode ou não pode, eu diria de maneira irresponsável, não tem nenhum cuidado com a questão fiscal. Quanto mais se gasta, mais se precisa de dinheiro para devolver, mais o Banco Central é obrigado a subir juros. Se você reduzisse os gastos, você conseguiria, de alguma maneira, enfrentar com mais eficiência a inflação, mas agora a campanha eleitoral do governo Lula, que ele, claro, mistura com o governo, com a governança, com a administração, está levando o país a uma situação muito, muito difícil quanto à dívida, né,
e quanto à estabilidade da economia brasileira. As pessoas que operam a economia estão preocupadas, especialmente com a falta de vontade do governo, que fala, tem um discurso, mas que estimula, né, estimula a bagunça fiscal, estimula gastos, porque o presidente Lula quer se reeleger a qualquer custo. Bom, tem uma história aqui, está aqui, ó, no Globo. Moraes ordena que Polícia Federal faça buscas contra ex-secretário por supostamente ter sido fonte de reportagem no Maranhão. É uma pessoa que o ministro Flávio Dino diz que o persegue. Essa pessoa teria organizado entre aspas, uma perseguição, como diz o Flávio Dino, a um carro que é usado pela família, que é um carro que pertence ao governo federal, pertence à justiça. Ele indevidamente, a família estaria usando, segundo as acusações, o carro. Ele diz que é tudo legal. E o que um pouco não muito deixa a gente impressionado é que as autoridades, especialmente ligadas ao ministro, ao STF, estão muito mais preocupadas com o vazamento dessa informação, né, com a denúncia, do que propriamente investigar o que acontece com o suposto uso indevido desse veículo. Tem as declarações de um ou de outro. Isso devia ser uma questão comum, de uma vara civil, uma investigação normal que qualquer cidadão pode sofrer. Nesse caso, transformaram num fato nacional. Moraes ordena que PF faça buscas contra esse secretário por supostamente ter sido fonte de reportagem no Maranhão. E aí existe uma proteção da fonte da Constituição, né? O jornalista que faz a reportagem não é obrigado a citar a fonte. O telefone dele foi apreendido, acharam quem acham que é a fonte. Então, tem uma situação confusa aí, e mais uma vez se discute, né, a defesa do indivíduo perante a autoridade, né, as autoridades do país. Né? E mais uma vez se analisa que, para conseguir alguns objetivos, o Supremo muitas vezes atravessa a lei. Quer ver, a Gazeta tem uma análise mais aguda sobre isso. Moraes avança contra a liberdade de imprensa em operação envolvendo o adversário de Dino. Praticamente todas as entidades de imprensa, tanto do trabalho, sindicatos, quanto sindicatos patronais, associações nacionais de imprensa, reclamam desse fato, né, da busca dessa fonte. Olha aí, Moraes avança contra a liberdade de imprensa em operação envolvendo o adversário de Dino. Alexandre Garcia, Moraes aboliu o sigilo da fonte jornalística no Brasil. Bom, aí tem outra história, né, que é a história que envolve acusações contra o vice-presidente da chapa do Flávio Bolsonaro. PF cita pagamento de 100 mil a jornalista ao defender... não é essa. É uma coisa parecida, de que dinheiro teria financiado acusações daquela moça contra o candidato a vice-presidente, o que teria supostamente feito
que ela o acusasse, feito com que ela acusasse ele de estupro, que, enfim, seria uma montagem. Essas são as acusações. Eu pensei que esse tópico se referia a isso, mas é ainda anterior. Moraes autoriza a operação de busca e apreensão contra a fonte de jornalista do Maranhão. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos para uma outra revista aqui conservadora. É a Oeste. Olha a capa da Oeste. Laços de sangue. É aí, né? O caso Lulinha, que funde INSS com Vorcaro, com careca careca do INSS, quer dizer, tudo misturado, laços de sangue, e que bate a porta do presidente Lula. Essa é a capa da revista Oeste, publicada apenas na internet. Deixa eu ver o que mais. Vamos voltar para o Globo. Tem uma fotografia aqui no Globo que é uma outra história que parece folclore, mas não é. Você vê, o presidente estava na Turquia, que faz fronteira com o Irã, nessa reunião de cúpula, e aí, na hora de ir embora, a CIA recebeu uma informação que o Irã poderia atacar o avião. Então, ele subiu pela porta da frente, desceu por uma porta de trás, utilizou um caminhão de catering que abastece de alimentos, etc., o avião, e foi conduzido a um outro avião da presidência ou militar, que o levou até a Inglaterra. Lá ele voltou para o avião presidencial. Sempre saindo pela porta de trás. As pessoas pensavam que ele estava naquele avião. Claro, não aconteceu o atentado, não aconteceu o bombardeio, ele foi preservado, mas sobrou uma história muito grave para os jornalistas e outras pessoas que acompanhavam, que estavam na comitiva do presidente. Qual é essa história? As pessoas embarcaram normalmente nesse avião que seria alvo do ataque iraniano, que a CIA pensava isso. A CIA tinha essa informação. Quer dizer, os jornalistas e outras pessoas que estavam no avião presidencial viajaram no avião sob ameaça. O presidente não. O presidente foi preservado. Então, essa coisa de manter em segredo aí criou uma celeuma. Nós, jornalistas submetidos a essa... Nós somos cobaias de um ataque iraniano, não ficou correto. Existe uma discussão a esse respeito, especialmente ligada aos jornalistas credenciados na Casa Branca. Bom, aqui, Folha de São Paulo, Moraes determina buscas em casa de blogueiro que escreveu sobre Dino, né? Isso é visto pela imprensa em geral como uma grave ameaça à imprensa, e eu acho que este governo tem problemas, é óbvio, problemas com a mídia, tentativa de regulamentação, enfim, tem uma série que acaba sendo um tipo de censura. Bom, isso é óbvio, é claro. Bom, deixa sair um pouco. Aqui tem o espetáculo sobre a Edith Piaf, Laila Garim vive Piaf em musical. Espetáculo narra as tragédias da cantora e traz aspectos políticos de sua trajetória. Ela está muito bem caracterizada. As canções da Edith Piaf
estão nesse espetáculo. A Edith Piaf, que morreu prematuramente antes dos 50 anos, foi uma cantora excepcional, com uma vida trágica. Era uma pessoa magrinha, pequena, um fiozinho de vida que foi-se muito cedo. Tem uma música, a Folha usou para fazer isso, olha, não me arrependo. Isso é a primeira página da Folha Ilustrada. Não me arrependo é a tradução para o português da música mais famosa da Edith Piaf, que é Non je ne regrette rien, não me arrependo. Você lembra dessa música? É possivelmente a mais tocada de Edith Piaf. Deixa eu ver, o Estadão, diretor do BC, relata vazamentos. Isso já é um outro vazamento. Não confiávamos em ninguém. Vazamento no Banco Central. Hein? Vazamento no Banco Central. Eu cobri reuniões do Conselho Monetário Nacional, lá em Priscas Eras, quando eu era secretário de imprensa do ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cine de Lima. Era um segredo absoluto, não passava por ninguém, pela cabeça de ninguém, revelar nada do que acontecia lá. E aí tinha uma coisa, o ministro era o Delfim. Em depoimento à PF, obtido pelo Estadão, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, disse que a autarquia passou por vazamentos sistemáticos de informações internas na análise do Banco Master, informa Aguirre Talento, que é um repórter, né? Aquino afirmou que o co-presidente do BC, Gabriel Galípolo, que o presidente, bobagem minha, Gabriel Galípolo, não confiavam em ninguém naquele momento. Aquino foi ouvido pela PF em 25 de maio, nas investigações sobre suspeitas de corrupção de Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza Aquino. Paulo Sérgio de Souza. Aquino afirmou que foi Galípolo quem relatou em reunião a suspeita de que os dois servidores receberam propina de Vorcaro, ponto. Para sua surpresa, ambos confirmaram negócios com aliados do banqueiro. Aquino não compartilhou com a dupla a decisão de liquidar o Master em novembro de 2025 por temer vazamento. Olha aonde nós estamos chegando, porque tem um belo espaço para piorar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O que significa? Que o Brasil está deteriorado? Não. A cúpula está deteriorada. A escolha das pessoas que estão ocupando os lugares do Banco Central, pessoas corretas, pessoas preparadas, pessoas profissionalmente prontas e acabadas para exercer essas funções, não vazariam, provavelmente não vazariam, teriam menos vontade de vazar esse tipo de informação. Não estariam lá faturando, estariam trabalhando pelo país e cumprindo as obrigações determinadas pelos cargos que ocupam. As escolhas dos governos do PT e das pessoas a ele ligadas são de cabo de esquadra, um horror, uma vergonha. Olha aí o pessoal que cerca o Lula, o que está acontecendo, a corrupção está batendo, as investigações estão batendo na porta dele, né? Aí tem, olha,
Estão de bem agora. A ex-primeira-dama Michele grava propaganda com Flávio Bolsonaro após atrito público. Você vê, a política, a pequena política brasileira tem isso. Os adversários do Lula estão usando na internet, eu não quero ficar aqui repetindo, a gente podia passar, mas eu não vou repetir, uma gravação que são várias pequenas, dividida em várias pequenas gravações. Aí aparece a Marina Silva, todo mundo dizendo basicamente que o Lula é corrupto, o Boulos, o vice-presidente Alckmin dizendo que o Lula é ladrão e voltou ao local do crime, coisas que disseram no passado e agora estão com Lula. Então, a minha pergunta é a seguinte: eles mentiram antes ou estão mentindo agora, hein? Com essas declarações. É um negócio incrível. Como se muda o conceito a respeito de uma pessoa, etc, etc. Olha, embora seja terrível, acaba sendo divertida, tristemente divertida, essa mudança de posições. E volto a perguntar, eles mentiram naquela época ou estão mentindo agora? Tem uma coisa na área internacional, eu vou ler, está pequenininho na folha, mas é uma coisa que revela uma das posições que o Trump está usando agora. Não se sabe se será uma posição definitiva e tal, é a volta, né? Reacenderam uma política americana que é a doutrina Monroe, uma espécie de big stick, porrete dos Estados Unidos em domínio de algumas áreas de influência. Quer ver? O Departamento de Estado publicou vídeo defendendo a doutrina Monroe, que estabelece hegemonia de Washington nas Américas e que foi usada por Trump para justificar a invasão da Venezuela. Olha, conosco ninguém podosco, nós mandamos. É uma coisa assim de uma violência incrível, incrível, e que não pode, num mundo moderno, num mundo que pretende ser civilizado, né, com forças mais equilibradas, não pode presidir a política externa de um país como os Estados Unidos. Isso é um atentado à moral e aos bons costumes, né? Olha, o valor, conversão de dívida em participação acionária, ganha terreno em reestruturação de empresas. Tem uma coisa aqui no SBT, que está transmitindo o nosso programa. Redução da maioridade penal avança na Câmara nesta quarta-feira. Líder do PT sofre AVC e permanece em hospital. Olha, mais uma baixa aqui, ó, líder do PT. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Tsai, que desmaiou após passar mal durante uma reunião de líderes no Congresso nesta terça-feira, sofreu um acidente vascular cerebral e permanecerá hospitalizado. Deixa eu ver o que tem mais. Dá uma espiadinha aqui na Veja. A Veja do noticiário do dia a dia. Não tem. Eu peguei a televisão da Veja, a televisãozinha, conversa. Congresso deve instalar comissão de MP que acaba com a taxa das blusinhas. Quiseram arrecadar mais, inventar a taxa das blusinhas. Ela prejudica o Lula na campanha eleitoral, uma das coisas que mais prejudica, e agora eles vão voltar atrás. Eu quero ver as desculpas que eles vão dar, né? Aí teve toda uma história, não, a taxa das blusinhas, porque os Estados Unidos, blá, 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 blá. Bom, bombardeios, guerra, enfim, as coisas continuam de todas as maneiras conturbando a paz no mundo.
tem um eclipse solar total que vai ser visto na Europa e no Brasil será transmitido pela internet a partir do meio-dia. No Brasil, só eclipse total só em 2045. Vamos assistir, né, Cássio? Então aqui, quem tomou cafezinho conosco? Café tá caríssimo, hein, Lula? Evandro Rodrigues, Jorge Júlio, Márcio Fernandes, Lúcio Souza, Glaudinir Kuhlmann, Wilson Fortuna, Eneri Paulo, Alex Couto, Sérgio Wilton, Danir Dalacour, Isaías Fernandes, Daniel Silva, Gonçalo Guilherme de São Paulo, Ronaldo Alerso de Dores do Indaiá, Luiz Ronaldo de Engenheiro Coelho e Irineu Varaschi de Pato Branco. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Eleição é assim, as coisas ficam confusas, vão e voltam. Saiba que toda a crise brasileira, para você analisar, inclusive pesquisas, está tudo muito em cima da crise que está corroendo o processo eleitoral brasileiro, essa divisão e tudo. Então, quando você fizer análise de exercício político, lembre-se que nós estamos atravessando um período excepcional. Depois da eleição, tudo deve amainar. Bom dia.